Olá, ferrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, parafraseando com orgulho nosso patrono da pátria educadora Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Mas brincadeiras à parte, vou trazer uma outra frase, agora de verdade, do nosso grande Thomas Sowell, já que ele fala bastante sobre muita coisa, inclusive sobre educação. E educação não é apenas negligenciada em muitas de nossas escolas hoje, mas é substituída em grande medida por doutrinação ideológica. Eu estou aqui com o meu gestor do podcast Dama de Ferro, Rafael Slatinsky. Tá animado para esse ano novo, para essa nova frase, Rafa? Tudo bem, Gu. Cara, eu acho engraçado, na verdade, agora vai ser uma frase minha, né? Como é que a educação, na verdade, tem extrema importância, mas mesmo assim a gente consegue abandoná-la de maneira tão mundana ou colocar tanta de terceira mão ali ela, né? E é uma questão, na verdade, que eu falo que no Brasil a gente paga 2 vezes tudo, né? A gente paga 2 vezes educação, paga 2 vezes saúde e paga 2 vezes segurança. Né? E infelizmente hoje em dia as pessoas elas têm uma educação muito precária, onde que a gente acaba criando, infelizmente, né, muitos analfabetos funcionais. Não, é triste, mas infelizmente é a nossa realidade. Felizmente hoje nós trouxemos alguém que vai trazer alguma luz e nos iluminar em relação às possíveis soluções para essa balbúrdia que virou a nossa pátria educadora. E aí, Ana, tudo bem? Nós estamos aqui com um alto calibre, uma educadora de alto calibre, Ana Maria Camargo. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Gustavo, Rafael. Um prazer participar aqui do podcast com vocês. Margaret Thatcher tem várias frases que eu gosto, e tem uma que eu acho que se aplica bastante ao que eu acredito. Ela diz assim, que os socialistas não gostam que as pessoas comuns façam escolhas porque elas podem não escolher o socialismo. Eu acho que isso tem muito a ver com o desejo de controle sobre a educação, que o Estado tem sobre a educação. O Estado, principalmente quando a gente pensa em homeschooling, educação híbrida, né? Aquela educação que se dá fora da escola, e os estatistas, os coletivistas têm verdadeiro horror a isso, né? Quando eles não podem controlar, porque eles sabem da possibilidade das pessoas comuns escolherem algo que não é o coletivismo, que não é o socialismo. Então, eu acho que é isso que aterroriza os estatistas, os coletivistas em geral, em relação à escolha da escola, o education choice, esse movimento em que as famílias comuns, as pessoas comuns querem poder gastar os recursos da educação que cabem aos seus filhos num provedor educacional que ele acha que é melhor, no serviço educacional que ele acha melhor, ou seja, ou uma escola pública, uma escola privada, uma escola conveniada, ou o que convencionou chamar de homeschooling, mas que eu prefiro chamar de educação híbrida, porque não se dá apenas dentro de casa. Enfim, a minha frase é essa. Perfeito. Perfeito. E cabe exatamente no tema que a gente vai falar. Mas antes, apresentando a Ana, ela é uma educadora liberal, ela é mestre em educação pela Universidade de Hull, não sei se eu pronunciei corretamente, mas ela atuou como professora nessa universidade por 9 anos, é consultora, ativista por políticas educacionais liberais e autora de uma série de artigos, inclusive um livro sobre este tema, que o livro é Educar para Libertar, ou Educar é Libertar. Na verdade, eu não sou a autora do livro, eu sou co-organizadora com Juliano Mioto, e eu sou autora de dois capítulos desse livro, mas tem capítulos de outras pessoas, outras pessoas que contribuíram e enriqueceram muito o nosso livro. Eu sou presidente do Instituto Livre para Escolher. Eu acho que é uma coisa que é importante também dizer, que o nosso instituto ele existe, ele foi criado para
fomentar a escolha educacional, para tornar as famílias protagonistas das escolhas educacionais para os seus filhos, para fomentar políticas educacionais liberais, e é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente. E, Biana, bem-vinda. Obrigada. O programa hoje é seu. Eu espero que a gente possa aprender muito, não só a gente, mas todos os ouvintes. E é isso, vamos passar para o nosso intervalo. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio. Você pode falar mais sobre o Instituto Livre para Escolher? Porque já tem esse nome, né, que é muito famoso para nós. Claramente uma referência ao Milton e a Rose Friedman. Um plágio de Milton Friedman. Assim, Mas é o plágio do bem. Plágio do bem. E assim, um plágio absolutamente descarado. A gente nem tentou disfarçar, né? É uma homenagem mesmo ao Free to Choose, de Milton Friedman. E a gente, bom, o Instituto Livre para Escolher, ele completou um ano em maio do ano passado, né? A gente está entrando já, está no nosso segundo ano, e a gente tem trabalhado com consultoria junto a assim, pessoas que trabalham diretamente com leis, né? Mas também a gente tem um trabalho de divulgação das pautas de educação liberal, principalmente no que se refere às escolhas das famílias. Nesse momento, nós estamos envolvidos com um projeto que ainda está sendo desenvolvido, a gente ainda, assim, em breve teremos resultados. E é uma pesquisa que nós estamos fazendo, nós encomendamos uma pesquisa sobre o que as famílias, o que elas esperam da escola, o que elas esperam da educação escolar para os seus filhos. Por que a gente pensou nesse tema? Frequentemente, quando a gente defende a possibilidade de escolha da educação, né, pelos pais, a gente ouve uma visão muito paternalista, condescendente e preconceituosa mesmo, sobre a perspectiva dos pais, principalmente os pais mais pobres. Supostamente, essas pessoas elas não têm o interesse suficiente para fazer escolhas adequadas. Elas não sabem, né? Porque uma coisa é você não saber tecnicamente sobre abordagens pedagógicas, tal. Isso não é só quem é analfabeto que não sabe. Ou de modo geral, as pessoas não sabem muito isso, mas elas procuram saber, elas buscam as informações, por exemplo, na hora de escolher uma escola. E o que me incomoda mais é a ideia de que porque o pai e a mãe são pobres, são analfabetos, eles não teriam interesse na educação dos filhos, né? Então existe isso. Como é que eles vão escolher uma escola? Vai dar voucher para um pai? Deixa eu explicar, não sei se voucher é um termo que as pessoas que estão ouvindo entendem exatamente. O voucher é como se fosse um vale para que a pessoa pague a mensalidade de uma escola. Na verdade, o voucher vai diretamente para a escola e é para isso que ele serve apenas. Ele não é um recurso que a pessoa vai receber e o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele só serve, é um vale que só serve para pagar a mensalidade de uma escola privada.
né? Então, as pessoas alegam assim, né? Essas pessoas aqui eu estou me referindo a esses preconceituosos. Vai dar um voucher para uma família pobre, para uma família analfabeta, e eles não vão saber escolher uma escola. Eles não vão saber, eles vão ser enganados, vão ser enrolados por empresários, malvadões, donos de escolas, blá, blá, blá. E a gente sabe que não é assim, né? Porque... Ao contrário, normalmente o que a gente vê quanto mais a família é pobre, mais ela entende da necessidade do filho ter uma educação para ele sair da pobreza, né? Mas a gente queria mostrar isso com dados, e essa é a natureza da pesquisa que o Instituto Livre para Escolher está fazendo. A gente contratou uma empresa de pesquisa e a gente vai depois fazer uma análise sobre isso, nós vamos divulgar os resultados. E o que a gente acredita, mas a gente precisa esperar os resultados para se confirmar ou não, né? O que a gente acredita é que pais e mães, independentemente da sua classe social, desejam o mesmo para os seus filhos, né, em termos de educação. A diferença é que os pais mais pobres, eles têm um nível de demanda da base ali da pirâmide, né, que precisam ainda ser atendidos. Então, eles querem uma escola que o filho possa ter uma alimentação, que nem sempre ele tem em casa. Ele quer uma escola que o filho fique... A questão da segurança vale para todos, né? Mas muitas vezes a família pobre mora em um lugar e é perigoso, tem tiroteio de traficante, tem traficante dentro da escola, né? Então, essa é uma preocupação que muitas vezes não afeta os pais que têm mais dinheiro, que podem escolher uma escola, um lugar mais protegido. Mas todos eles querem que os filhos atinjam o seu potencial pessoal, profissional, que eles aprendam o básico, né? E eles entendem isso. Isso é o que a gente já leu, eu já li diversas pesquisas sobre pais, famílias nos Estados Unidos, e é isso que se vê. Quanto mais a família é pobre, mais ele percebe a importância, a falta que fez a ele de ter aprendido bem em uma escola, de ter tido bons professores. Então, essa é a perspectiva que a gente está querendo ver se funciona aqui no Brasil também. Em relação a pobres, de uma maneira geral, existe o livro Árvore Bela, né, uma tradução da The Beautiful Tree, em que o James Tully, que é um pesquisador inglês, ele viaja por países, ele conhece favelas dos países mais pobres do mundo, países da África muito pobres. Ele começou na Índia, então ele vai para as favelas da Índia, países pobres da África, e ele aí vai investigar por que a existência, na verdade, de escolas privadas, e aí é privada com dono mesmo, o dono tem para obter lucro, né? Não é uma escola privada de uma instituição religiosa. São donos de escolas nessas favelas, nesses lugares muito, muito pobres, e os pais que moram nessas favelas também optam por pagar uma escola particular nesses lugares, né? Eles optam... São escolas, obviamente, bastante baratas, custam $5 por mês, alguma coisa assim, mas para essas pessoas representa um sacrifício, não é uma coisa simples, não é um gasto trivial. Então ele foi investigar, o James Tully, ele foi investigar essas escolas e conversar com essas pessoas, as famílias, mas por que ter uma escola ali pública? Por que você resolve pagar uma escola privada, uma escola particular para o seu filho? E aí os pais paupérrimos, analfabetos, eles sabem explicar por quê. Porque quando você paga, a resposta é essa, quando você paga, você tem como cobrar. Então, ele não aceita o professor que falta. Ele não aceita que o filho dele não tenha, que não aprenda a ler. Ele não aceita que o filho dele tire notas baixas. Ele não aceita que o filho dele seja avançado na série sem ter aprendido. Então, essa pesquisa, esse estudo de James Tully, mostra que não
não é verdade que pais pobres e analfabetos não ligam para a educação dos filhos, né? Então, foi feito em diversos países, não tem essa pesquisa no Brasil. Então, mas eu não tenho por que imaginar que os pais pobres do Brasil não se preocupem com a educação dos seus filhos como os pais pobres em aldeias chinesas, em diversos países da África, como Nigéria, Gana, países em guerra. O James Tully foi lá no Sudão do Sul, os caras em tempos de guerra, pobres, morrendo, eles pagam a escola particular para os filhos. Será que os pais brasileiros são tão diferentes desses, são tão desleixados com a educação dos seus filhos? Eu tenho certeza que não, né? Mas a gente está envolvido nos resultados da nossa pesquisa. E é um preconceito tão tolo, né? Porque eles consideram como se a pobreza fosse de alguma forma sinônimo de burrice, ou que fosse um defeito moral dos pais que estão nessa situação. Exatamente. Olha, Gustavo, eu às vezes fico na dúvida, eu não sei se eles realmente acham isso. Esse povo coletivista, eu nunca sei até que ponto é preconceito, né? E a pessoa ou é má fé. Ou é má fé, né? Porque é aquela história de Margaret Thatcher, né? Eles não querem que o cara escolha, né? Porque ele pode não escolher algo estatista, socialista, né? Então, pode sim ser que, acho que muitos deles acham, não, ele não vai ligar, ele é pobre, ele vai botar o filho para trabalhar. Tem essa história, porque se tiver homeschooling, o pai não vai educar o filho, vai botar o filho para trabalhar. Imagine, os pais pobres estão pagando, tirando de comida para o filho estudar, ele acha que ele não vai ter a preocupação o pai brasileiro não vai ter a preocupação do filho estudar. Então, tem esses que acham isso, mas eu acho que tem aqueles que sabem que os pais vão sim fazer alguma coisa, mas não vai ser aquilo que ele quer que faça. Talvez o pai não esteja tão interessado assim em que o filho seja doutrinado. Talvez o pai prefira que o filho aprenda a ler antes dele aprender a pensar criticamente, né? Porque as nossas escolas aqui no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, todas elas, né, tem esse fetiche a criança vai começar a aprender a ler, lá tem 6, 7 anos de idade, ao invés do cara ensinar a criança a ler, né, usando a abordagem que a neurociência já mostrou, qual é a abordagem adequada, não, nada disso, não pode ensinar fonema, nada disso, tem que ensinar o contexto, aí bota lá a criança de 6, 7 anos para analisar dentro daquele contexto, vamos ensinar a criança a pensar criticamente, aí bota um texto, tudo tem que ter assim, tudo é em cima do texto, eles não podem trabalhar com os pedacinhos, com os fonemas, tem que ter um texto para contextualizar, porque senão a criança não aprende a pensar criticamente. Então, é possível que muitos pais não estejam tão interessados nessa bobajada quanto eles. Eu acho que isso é um temor, né? Principalmente dessa parte desses caras mais intelectuais, não, porque se deixar essas pessoas de classe média, fascista, aí vai ensinar o menino a ser fascista, não vai deixar a gente ensinar os contextos, a criança pensar criticamente. Então, é um pouco as duas coisas. É preconceito e é má fé também. São as duas coisas, as duas razões que eu vejo que fazem com que essas pessoas intelectuais, tal, que resistam ao direito de escolha que a família deve ter sobre a educação dos seus filhos. O que eu acho engraçado, né, do que você citou, é que, por exemplo, no curso de psicologia mesmo, né, eu tava vendo lá que a gente estuda tanto a questão do Piaget, né, sobre a questão de aprendizado, né, psicologia da aprendizagem mesmo, como também a gente estuda desenvolvimento humano, onde que a gente pega papária, onde que mostra várias questões ali sobre como que o ser humano em si ele desenvolve. E depois a gente pega a psicologia da educação, onde que a gente aprende Paulo Freire. Cita muito Paulo Freire, tá? Só que daí é uma coisa que eu acho engraçado, né? Que foi o que você citou. Os 6, 7 anos ali, a pessoa ainda, se você estuda o Piaget, né? Sabe que, na verdade, ela não desenvolveu o operatório formal. Ela não tem a capacidade crítica ou a capacidade de conseguir um certo nível de abstração até os 12 anos de idade.
A partir dos 12 anos de idade, ela começa ali a ter um certo desenvolvimento, conseguir compreender situações mais complexas. E por que, na verdade, me parece muito mais conveniente, né, colocar nessa idade ali, os 6, 7 anos? Porque ela acredita naquilo, se torna uma regra. Tá escrito aquilo é verdade. Né? Então, se a pessoa ela vai desde criança ali se habituando com aquilo, é meio que daí entra um pouquinho, né, na questão que a gente fala, que se torna uma crença nuclear, né, como falam na TCC. Uhum. E aquilo dali é uma coisa que compõe a grande verdade da pessoa. E, bem, como terapeuta em si, quando eu atendo paciente, é muito mais difícil de você conseguir desvincular uma crença nuclear em cima daquilo. Né? Sendo muito mais difícil, a pessoa leva aquilo mais no ferro e fogo, né? É que nem, por exemplo, a juventude hitlerista, né? Que daí simplesmente colocava lá desde a criança, né? Ainda mais as crianças que pegaram esse tempo, né? De 33 até 45 lá e começou a aprender muito na escola justamente sobre como, na verdade, a raça ariana é superior, por aí vai. Eles acreditam aquilo lá como realmente é verdade. Uhum. E tiveram muito mais dificuldade de conseguir tirar da cabeça delas Eu imagino. de que, não, peraí, isso daqui tá errado. Não foi assim que aconteceu, né? Isso daqui é tudo uma lavagem cerebral. E é muito mais difícil, a criança, ela... Isso é. Absorve, né? É. Então, isso que eu concordo totalmente nessa parte da má fé, né? Que o pessoal sabe, tá em desenvolvimento. A gente... querendo ou não, você pega lá para psicopedagogia, né? Você estuda como que é o desenvolver do humano, em que momentos, aonde que ele consegue aprender, aonde que ele consegue ter um abstrato, um pensamento crítico. Então, por que na verdade, né, a gente antecede essa crítica ao pensamento abstrato, né? Porque a gente coloca isso antes da pessoa conseguir ter um senso crítico em si de concordar ou não com aquilo, né? Isso é. Triste. E é muito mais sobre controle desses intelectuais, ideólogos que querem também ter o controle sobre a vida. Ele crê que tem a possibilidade, ele sabe como é que ele vai moldar a sociedade, então essa é uma forma também de afetar a sociedade que ele quer tanto moldar, né? Então essa má fé é muito, muito... É só tu ver, né? Muitas pessoas hoje em dia justamente levam isso daí como verdade, né? Até lembro, né? O pessoal falava, não existe doutrinação nas escolas. Não, eu lembro com 17 anos, aonde que no 3º ano do colegial tinha um professor meu de geografia que falava, olha, eu vou mostrar pra vocês como o comunismo é bom. Eu também, olha, e eu estudei em colégio de jesuítas, né? Então, muitos dos meus professores tinham essa abordagem esquerdosa, assim. A diferença que eu vejo entre o tipo de doutrinação que eu sou mais velha, que eu tinha... A minha doutrinação era mais nesse sentido de esquerda, socialismo, comunismo e tal. Isso, esse marxismo e tal, não é do jeito que está hoje. Tá? Na época que eu estava nessa escola, então a gente podia, apesar de tudo isso, apesar de serem jesuítas, apesar de muitos professores de esquerda, a gente podia falar coisas que hoje as pessoas não têm coragem de falar, né? Porque tem medo de ser canceladas, então tem medo de ofender as pessoas. Então, hoje em dia, por exemplo, eu lembro a gente tinha uma gincana, né? Todo ano tinha gincana na escola. E aí eu lembro que teve um ano que uma das tarefas tinha que pegar um professor, tinha que se vestir de baiana de acarajé, tinha que fritar acarajé, fazer lá, enfim, essa era a tarefa, né? E aí eu fico imaginando isso hoje em dia ia ser um problema, não é? Como é que pode? Imagine o cara fritar acarajé, mas aí como é que chama? Como é que chama quando pega? Apropriação cultural. Não pode. Imagine o cara lá branco, vestido com um turbante, com saia, com roupa, ia ser um escândalo. Eu tinha um professor, um dos professores que fez essa tarefa,
Era um padre, Padre Conceição, era o Colégio Antônio Vieira. Padre Conceição, ele era professor de religião, ele se vestiu de baiana, fez lá os acarajés tranquilo, assim, não tinha essa preocupação, essa sensibilidade tão assim, né, dessa questão de não vou fazer porque vai ofender. Não ofendeu ninguém. Ele botou lá o tacho, fritou os acarajés e ninguém ficou ofendido. Nem as baianas ficaram ofendidas, nem os católicos ficaram ofendidos, não mudou nada. Então, assim, as pessoas hoje em dia, com essa hipersensibilidade, o identitarismo, esse wokeismo, né, que as pessoas querem empurrar para cima de todo mundo, que eu chamo que é uma religião, o wokeismo é uma religião secular, né? E ai de você que não siga essa religião ao pé da letra, que você não diga amém a tudo que eles digam, aí você vai ser cancelado, você é fóbico, tudo fóbico você não respeita nada. Então eles conseguiram piorar em termos de doutrinação algo que já era ruim, como eu falei, mas era mais restrita a questão político-ideológica, mais de marxismo e tal. Isso ainda é o marxismo, né? É uma evolução do marxismo para o identitarismo, tem a sua base no marxismo, mas eles conseguiram piorar ainda mais a coisa. Isso permeia os livros, permeia as palestras e para mim, incide, cria algo que é uma das coisas mais nefastas do nosso tempo, que é a ameaça à liberdade de expressão. E o Brasil está entrando nisso de uma maneira muito, eu acho, muito perigosa, de controle de liberdade de expressão. Eu não sei como é que isso está nas escolas. Meus filhos já estão crescido, não tenho mais nenhum na escola, eu fico meio... Eu não sei como é que isso está, mas eu temo que palavras sumam de livros, que os estudantes não se sintam à vontade para dizer o que pensam, porque elas estão sendo punidas até por pensar, por expressar alguma coisa que elas discordam. Eu acho isso, para a educação, eu acho que não tem nada que possa ser mais nefasto do que isso. Até nas redações, né? Daí isso ficaria... Daí que um ponto eu acho muito legal, né? Minha irmã, ela tem 14 anos, né? Então é novinha ainda, né? Tá no Fundamental 2. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de história, geografia, filosofia e por aí vai. E eu acabo ajudando ela nas tarefas, né? E aí entra que é o X da questão, né? Eu tava vendo lá o livro de história, eles colocam lá o marxismo científico, o marxismo tópico, cita tudo bonitinho, sabe? Coloca... Tipo, como que eu posso dizer? Não é que esteja detalhado no pormenor, sabe? Mas ele tá muito mais explicado do que, por exemplo, o iluminismo. Né? O iluminismo dá uma pincelada, só fala, esse daqui foi Voltaire e tal, tá? Né? Cita um pouquinho, dá uma pincelada de Rousseau, sabe? Mises nem pensar, né? Oi? Mises nem pensar. Você acha? Estou, nem pensar. O iluminismo morreu no século retrasado. Aqui nem existe mais hoje em dia. Né? Nunca que vão citar isso. Tu nunca vai ver um negócio desses aí na educação lá. Né? E o ponto em si que eu achei muito legal, na verdade, legal ironicamente falando, é justamente essa parte de o marxismo lá explica o porquê que aconteceu de tal maneira, sabe? Daí com joguinhos de palavras, né? Algumas coisinhas que só mostram que, na verdade, por que na verdade esse lado é mais bonitinho, né? Ajudar o ser humano, olha só que legal, a tecnocracia aqui, top. Né? Então, por exemplo, minha irmã que tá terminando agora o ensino fundamental 2 e talvez indo pro colegial já, você nota justamente essa questão, né, de olha só, tem esse joguinho aqui que torna um pouquinho mais... Não é que, na verdade, você tem que se tornar uma pessoa de esquerda, né? Pelo menos eu não tô na sala de aula pra saber como que é lá. Né? Mas, olha só, esse lado é muito mais bonito do que esse. E isso, quer dizer, no fundamental, uma escola privada, sabe? Onde que tem a educação ali, né? Teoricamente, de qualidade. Mas as escolas privadas são tão doutrinadoras quanto as escolas públicas. Eu acho que assim, são os mesmos professores. São os mesmos. Os professores
são formados em cima de um mesmo currículo, né? Então, não dá para dizer assim, o professor, os professores das escolas públicas são mais doutrinadores. Não são. Às vezes a gente vê piores ainda nas escolas privadas, né? A diferença é que os pais podem exercer alguma pressão sobre a escola privada, se eles assim acharem que devem fazer, enquanto que as escolas públicas não têm nenhum accountability, eles fazem o que eles quiserem e fica por isso mesmo. Sim. Vai ser só essa. Até puxando para o nosso lado de Salvador, até as confessionais, né, as escolas confessionais não estão fugindo disso. Você mesmo falou do Antônio Vieira, que é um colégio assim famosíssimo aqui em Salvador. Eu estudei no CAIS uma parte de minha vida, né? Ganhei uma bolsa bem generosa e eu consegui estudar lá. E lá, pelo menos, eles estão conseguindo ter uma resistência a algumas dessas ideias, mas já tiveram muitos problemas, inclusive juridicamente, por não seguirem aquela cartilha assim que deveriam, que todas as escolas estão seguindo. E a nossa BNCC é ideologicamente enviesada, é a Base Nacional Comum Curricular que todas as escolas precisam seguir, sejam elas públicas ou privadas. O currículo, as escolas, elas têm a liberdade de fazer um currículo, mas assim, a base está lá. E ainda que as escolas desejem fazer algo que não seja enviesado, elas conseguiriam se dedicar a isso. O problema é que falta material humano. Como eu falei, os professores vêm do mesmo lugar, os professores são doutrinados no seu curso, na sua formação docente, eles são doutrinados, então eles aprendem. Você falou, Rafael, que você estudou Paulo Freire na faculdade de psicologia, você imagine na faculdade de educação que esses caras não leem de lixo, e aí o cara aprende aquilo ali, acha bacana, como você falou assim, é um sonho bonito, tal, não sei o quê, autonomia, blá, blá, blá. Aí, assim, o vamos libertar dos opressores e tal. E aí o professor vai lá e acha que isso está certo. É assim que ele aprende, ele não tem outro parâmetro para ele aprender. Então, ele vai para a escola pública ou privada, é a mesma coisa. Mas tomou o meio campo universitário, né? Inclusive, na verdade, por exemplo, aula de ética, onde eu aprendia como que um psicólogo tem que se portar, né? Primeiro a gente tinha aulas de ética geral baseadas em Marilena Chauí, e depois a gente tinha aulas, né, sobre a ética profissional em si. Como ética baseada em Marilena Chauí, tem isso, né? Não é que literalmente é o nome da matéria, mas o nome se chamava ética geral. Só que daí... Ela era uma das autoras da bibliografia do curso. Então, o pessoal jogava lá, sabe, na grade curricular ali, Marilena Chauí. Maravilhoso, né? E hoje em dia a gente vê essa pessoa e ela fala, né? Eu acho que até é uma boa mulher para se tratar sobre ética, onde que ela cita em público, falando que eu tenho ódio da classe média. Eu acho engraçado, sabe? Tipo, uma pessoa dessas aí basear a nossa ética, né? Imagina. Mas também a gente fez um episódio, inclusive, com o Luiz Munaro, né? Onde que ele tava mostrando, né? Ele é uma pessoa também mais pra essa liberal, né? E tava falando, né? Eu numa universidade de jornalismo, ele dá aula lá no norte, né? E ele tava falando, né? Que na UFFR, eu acho que é o nome da universidade, se eu não tô enganado. E ele tava falando, né? Que primeiro ele consegue cativar o aluno do primeiro ano, que dá aula mais assim, que daí começa na universidade. Depois a pessoa se perde, né? E começa às vezes até odiar ele por conta que na verdade ele acabou sendo doutrinado nessa parte de esquerda, né? E é muito esse negócio de sem diálogo, pegando um trechinho cortado do Karl Popper, falando que não pode se tolerar o intolerante, né? E começa a fazer essa revolta toda. É nós contra eles. Exatamente. E Ana, você acha que isso começou como? Porque às vezes nós temos a impressão de que desde sempre foi assim. Isso então, que você está falando desde a República. da doutrinação? Essa questão é isso, porque às vezes nós temos a impressão de que, será que foi com o MEC? Porque já que todas as escolas públicas e privadas têm esse aspecto, talvez o MEC seja o vilão. O MEC certamente é um vilão, né? O MEC foi criado no governo de Getúlio Vargas, um fascista, não podia ser diferente, né? E
é o desejo explícito de que o Estado esteja à frente da educação, né? Então, sim, eu acho que o MEC tem sua culpa. E essa não é a minha área de especialidade, mas até onde eu li, assim, a força maior da esquerda nas universidades se deu justamente na época dos governos militares, né? Enquanto havia uma ditadura, na época dos militares, né? Dentro das universidades se criou com conhecimento. Eu acho que não era desconhecido isso dos comandantes lá dos governos, eles sabiam disso, mas talvez achassem que isso não teria as consequências que acabaram tendo. Não sei o que passou na cabeça deles, mas eu acho que essa época dos militares a esquerda nas universidades, nos cursos dos intelectuais, aqui no Brasil, foram muito fortalecidos. Então, de lá para cá, eles continuaram e só pioraram. Como eu falei, o que era antes só uma questão político-ideológico, estritamente esquerda-direita, descambou agora para identitarismo, e aí agora é o lixo nuclear aquilo ali. Deus que me livre, universidade. Hoje em dia, assim, eu teria uma angústia de voltar à universidade. Eu comecei a fazer um mestrado aqui na UFBA em teoria literária. Sempre gostei de ler, eu resolvi fazer esse mestrado em teoria literária, e aí eu queria estudar Machado de Assis e escritores ingleses, tal, não sei o quê. E aí peguei a primeira disciplina, aí a bibliografia, assim, o parâmetro para a escolha dos escritores que a gente ia ler era o seguinte: tinha que ser mulher, tinha que ser preta ou indígena, e tinha que, de preferência, que não fosse o que se chama hoje em dia de cis, né? Então tinha que ser lésbica. Esse era o parâmetro. E eu queria estudar Machado de Assis, né? Aí pronto. Aí só se falava disso. Isso foi, eu sei exatamente quando foi, porque eu engravidei e aí chutei o balde, eu não quero mais ouvir essa merda toda, vou curtir minha gravidez, larguei meu mestrado para lá. Mas aí eu sei que foi isso. Foi em 1996, quando eu engravidei. Você vê como isso faz tempo já. Às vezes a gente pensa assim, isso é agora de coisa de 10 anos. Não é coisa de 10 anos. Em 1996, 95, porque eu engravidei em 95, isso era o que predominava no curso de teoria literária. Teoria literária, eu queria estudar Shakespeare, eu queria estudar James Joyce, e as criaturas queriam que eu lesse uma bobagem lá só porque a escritora era preta ou era indígena se isso na minha época, nessa época, em 95, estava assim, imagine agora, eu não teria a menor condição de voltar para a universidade hoje em dia. Faltava 3 anos para eu nascer, viu? Quando você imagine. 95, minha filha nasceu em 96, isso foi em 95 que eu disse assim, quem vai ficar aqui ouvindo esse lixo? Não, vou curtir minha gravidez, vou ter minha filha, chutei para lá no mestrado, nunca mais voltei para a UFBA. Ainda mais que estresse durante a gravidez não é muito legal não, né? Então vamos evitar. Que nada. Mas, né, você fala, né, nem sabe como tá hoje em dia. Eu vejo uma antiga colega minha que ela, né, fez colegial junto comigo, só que daí ela tava, acho que no segundo ano do colegial, quando eu tava no terceiro. Só que daí, né, acabei desandando a conversa e tudo mais, só que eu tinha visto os status atualmente, né? Ela tá estudando na Unicamp, com alguma coisa assim, mas eu acho que tipo artes cênicas ou algo do gênero. Jesus Cristo, tenha medo. E, sabe, ela se vestia de certa forma normal. Sabe, com uniforme,
cabelo de boa, tranquilo. Hoje em dia ela tá com, né, o cabelo azul raspado lateral e tal, né? Eu tava vendo umas fotos com uma camisa com decote, né? Quase aqui, junto com correntes rosa misturando com preto, sabe? Enfim. É um uniforme tanto pouco extravagante, eu diria, sabe? A opção pela estética da feiura, né, parece que também se banalizou, né? Quanto mais feio, né? E existe isso, feio na sua opinião. Não, existe o feio e existe o belo. Não só isso, mas também com comportamentos e fotos extremamente sexualizadas, né? Mas isso daí eu acho que se tornou só um detalhe, né? Hoje em dia, né, falava de que se torna notícia, né? Então... A questão é que eu acho... né, mas, por exemplo, surgiu... Você acha que quando, mais ou menos, que tinha essa questão, né? Onde que começou a se impregnar mais? Só na ditadura ou... Porque a doutrinação de esquerda? Onde eu pegar mais pesado? Eu acho que sim, mas assim, agora eu tô falando de chute, assim, é o que eu já li, né, que foi nessa época que a coisa se estabeleceu mesmo dentro das universidades. Então, mas assim, não é, como eu falo, não é minha área de expertise, é porque eu tô repetindo o que eu li. É que, por exemplo, eu lembro até uma professora minha, né, que era de RH, que ela já foi de esquerda, né, hoje em dia não é mais. Pelo menos quando ela me dava aula já não era mais de esquerda. E ela falava, né, que ela participou da época da ditadura, onde que ela era comunista, né, ela chegou até a abrigar pessoas comunistas que estavam sendo perseguidas pela ditadura, né, e ela estudava na época, eu acho que ela estava trabalhando também, ela já tinha começado a trabalhar, né, e ela estava na ditadura lá e começava a abrigar pessoas, então não sei se foi até um pouco antes, né, ela já está aposentada hoje em dia. E ela falava, não, que ela já foi em discurso do Lula, sabe? Falava que ele, né, numa manifestação que teve lá numa empresa que ela trabalhava, que aquietava a multidão. O Lula pegava o microfone assim na época lá e, sabe, todo mundo ficava quieto, prestando atenção, sabe? Isso faz muito sentido agora. Porque se naquela época a limitação assim dele já era grande, imagine... Não, era... que eles absorveram, né? Cara, então isso é que eu fico me questionando, porque, por exemplo, na época dela, né, agora eu tava dando esse insight, né, puxei na memória, que falava que daí já tinha essa questão muito de doutrinação, de esquerdista e por aí vai. Bem, aonde começou de fato, como vocês falaram, né, pode ter sido no MEC, né, justamente... O MEC foi o que permitiu que tudo isso evoluísse, né, porque... não precisava de um órgão único, centralizador para isso, né? As pessoas poderiam ter nos estados, nas cidades, órgãos locais, se é que precisa mesmo ter um órgão estatal para organizar isso localmente, né? Os Estados Unidos foram ter o departamento de educação deles, foi criado no governo... Peraí, agora vou me lembrar. Carter. No governo Jimmy Carter, que eles criaram, se eu não me engano, era nos 70, 80, por ali, foi quando eles criaram o Departamento de Educação. Foi uma coisa que não foi pela educação, foi um acerto que o Jimmy Carter fez com os sindicatos dos professores, em troca do apoio dos sindicatos para a sua eleição. Não me lembro se foi anos 70 ou anos 80, não estou ruim de memória, quem souber aí, por favor, avise. Ele fez um acerto com os grandes sindicatos dos professores nos Estados Unidos para que dessem a ele apoio para ele ser eleito, e em troca disso ele prometeu: eu vou criar um departamento de educação para fortalecer vocês. E assim foi feito. Quando ele fez isso, já existia desde 1700 e tanto, já existia Harvard, já existia Princeton, já existia a Universidade da Pensilvânia. Nada disso precisou de um departamento centralizador de educação para existir, para ter uma boa educação. Então, e até hoje, como a federação nos Estados Unidos funciona, então, cada estado tem as suas regras, cada estado tem lá o seu
inclusive, por exemplo, o homeschooling, por exemplo, é permitido em todos os estados americanos, mas cada estado tem lá a sua regra diferente, então não precisa ter uma regra geral para todo mundo. A questão da escolha de escola, de voucher, de poupança educacional, que são alternativas à escola pública, né, que as pessoas podem usar os recursos públicos para comprar serviços educacionais, cada estado tem as suas regras. Então, aqui não, tem que ter um órgão que dá todo o direcionamento, ainda que as secretarias, ainda que os entes, os estados, os municípios tenham suas atribuições, as orientações gerais vêm do MEC. Né? Uhum. E para você ver como que está dando certo, né? Porque hoje nós estamos no 54º no lugar no PISA, né? Que é uma avaliação internacional em relação à educação. Mas Gustavo, isso não é dar errado. O plano é esse, viu? O plano é esse. Isso não é dar errado. Esse é o plano. É uma massa boa. A gente diz assim, a gente dá errado quando a gente... Peraí, não era isso que eu queria que acontecesse, deu errado. Não, eles querem isso mesmo. Uhum. Porque é muito mais fácil de controlar uma pessoa que não sabe ter pensamento crítico, né? Convenhamos. Não sabe ler, Rafael. Tem, assim... mais de 20% dos universitários são analfabetos funcionais. Universitários. Sim. Então, nem que não sabe pensar criticamente, o cara não sabe ler. O cara não entende. Ele lê uma coisa, ele não sabe se aquilo é uma opinião ou se é um fato. Uhum. Estudantes das escolas públicas no Brasil, o percentual de estudantes concluindo o ensino médio, que sabe o que significa 5%, sabe qual o percentual dos concluintes do ensino médio que sabe o que significa 5%? 5%. Só 5 alunos em 100 dos que concluem o ensino médio numa escola pública entendem o que é 5%. É uma risada de nervoso que eu tô dando. Porque é punk, né? Oh, meu Deus. E veio dessa... Não, pode falar. E essa... Não, é incrível isso. É incrível e triste ao mesmo tempo, mas é uma mistura de tragicômico. Mas essa vontade, esse desejo de criar esse instituto, o Livres para Escolher, veio justamente sobre essa indignação com a educação, ou então algo mais pessoal de o que é que eu vou fazer com a educação de meus filhos? Não, na verdade, meus filhos já estavam... Minha filha, isso vai fazer 2 anos, meu filho estava no ensino médio, a gente criou isso durante a pandemia. Meu filho estava no 3º ano já do ensino médio e minha filha já estava formada. Essa que engravidei lá no mestrado. Não, na verdade, eu me interessei por educação, por liberalismo há alguns anos, e aí comecei a estudar sobre isso lá para 2016, por aí, e aí participei de um Instituto Liberal, quando eu morei em Goiânia, que era o Instituto Liberdade e Justiça, e aí comecei a me interessar mais sobre isso. Foi quando a gente publicou aquele livro, o Educar a Libertar. E aí depois eu voltei, saí de Goiânia, voltei para Salvador, tal, e fiquei, enfim, conheci outras pessoas, tive contato com outros institutos, e aí encontrei eu tinha um amigo virtual, e acho que com quem eu conversava muito sobre educação, liberalismo, a gente tinha uma afinidade de interesses e tal. E aí, durante a pandemia, a gente começou uma conversa dessa, assim, aí a gente começou a falar assim, o que a gente podia fazer, vamos ver se a gente consegue entrar em um instituto desse, vamos tentar fazer parcerias para que a gente possa ajudar, você escreve alguma coisa, eu organizo aqui e tal, não sei o quê.
aí não estava rolando, não estava dando certo, enfim, ele disse, por que a gente não faz o nosso, né? É o meu sócio Duarte Antunes, e aí a gente resolveu criar, e aí pronto. Então foi, na verdade, uma afinidade dele em relação à educação e liberalismo comigo, com a pandemia e a vontade de fazer alguma coisa que impactasse a educação. Nós dois somos liberais e tal, e aí pronto, vamos fazer isso. É muito, inclusive o Damas também surgiu na pandemia, né? Esse desejo de estudar esses autores. E creio que a pandemia, sim, foi algumas coisas boas, né? maiores problemas. Pelo menos, foi algo. E são só vocês dois, porque o Livres para Escolher... Livre para Escolher. O Livre para Escolher. Tem Priscila Chamas, ela participa do board. Priscila, ela foi ativista, ela foi candidata a deputada aqui pelo Partido Novo, aqui é uma amiga querida, liberal também e tal, então ela também deu uma força no começo, mas desculpa eu te interromper. Não, foi ótimo, o programa é seu aqui. A Priscila aqui, assim, é orgulho de ter também aqui em Salvador o nome dela. E inclusive a gente já até fez um evento com ela e foi silenciado sobre liberdade de expressão. Foi muito bom, muito boa a palestra dela. É sensacional, uma querida. E assim, uma coisa que me deu eu acho que me deu uma vivência muito boa, que vai me ajudado no Livro para Escolher. O ano passado, eu passei esse ano, na verdade, eu fui em novembro de 2021 e voltei agora em novembro de 2022. Eu passei um ano em Brasília como assessora técnica em educação na liderança do Partido Novo. Então, um dos objetivos do Livro para Escolher é justamente influenciar políticas educacionais liberais, né? Eu tive, assim, para mim foi uma honra, um aprendizado muito grande por estar ali dentro do único partido liberal que existe, né, assim, no Congresso, e a gente tinha uma bancada muito boa. Infelizmente, mais da metade delas não se reelegeu. E aí eu tive a oportunidade de ver como, assim, de dentro ali, os intestinos mesmo, de como as leis são feitas, né? É uma coisa, como elas são feitas, como elas são aprovadas, é muito... Sim, você precisa dar, é um pouco nauseante aquilo ali. Aí a gente sai de lá assim, convencido que a gente tem que buscar saídas fora do Estado. Não estou dizendo que isso vai ser uma coisa imediata e que a gente pode abolir isso imediatamente. Seria ótimo, né? Seria maravilhoso, mas eu não vejo isso como factível. Então a gente vai continuar tentando influenciar políticas públicas liberais para a educação, mas ao mesmo tempo eu estou convencidíssima de que a gente precisa fortalecer a sociedade civil para que ela pressione, ela se organize e ela seja protagonista de escolhas e de rumos para a educação. Claro que isso vai requerer, enfim, um esforço. O Estado, principalmente agora, com o novo governo, eles vão tentar apertar todos os jeitos. Por exemplo, a lei que regulamenta o homeschooling passou na Câmara dos Deputados, eu estava lá, eu fiquei tão orgulhosa de ter participado disso. A gente conseguiu aprovar a lei que regulamenta o homeschooling na Câmara dos Deputados, e aí agora está no Senado desde, acho que isso foi em maio desse ano, desde maio está lá no Senado, e assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque primeiro precisa o presidente resolver pautar o tema para ser votado, e aí precisa ser
A gente gostaria que ele fosse aprovado, mas assim, digamos que seja aprovado, né, na próxima legislatura, que os senadores vai ter um pouco menos de esquerdosos, né, no Senado. Digamos, vamos imaginar aqui, vamos torcer que o cara lá, o presidente, resolva pautar e que o tema, que o projeto de lei seja aprovado, mas que eu imagino que vai acontecer, o presidente vai vetar, né? E aí teria que ter um outro esforço para derrubar o veto dele, ou seja, é um caminho difícil, né? Então, mas eu acho que a gente não tem que desistir, E quem faz o homeschooling não está esperando isso. Quem faz o homeschooling está fazendo, está por sua conta e risco, porque entende que isso é o melhor para os filhos deles, né? Mas seria bom que a gente conseguisse terminar com essa insegurança jurídica, que a gente conseguisse proporcionar oportunidade para que escolas, que se você autoriza que as pessoas eduquem fora de uma escola formal, ainda que você tenha que matricular, como o projeto prevê, que tem que matricular numa escola, mas ele não precisa frequentar. Então, se isso for aprovado, escolas alternativas não vinculadas ao MEC, com professores que não foram formados pelo MEC, vão poder ser criadas. Este é o medo dessas pessoas que ficam dizendo porque o pai não vai cuidar, porque o pai vai abusar. Não é nada disso. O medo deles é que essas escolas surjam, o medo deles é aquilo que Margaret Thatcher disse. O medo dos socialistas é que as famílias não escolham o socialismo. É isso que vai acontecer e é isso que aterroriza esses caras. E o mais legal é que a justificativa deles não tem nem pé nem cabeça, né? Que fala, não, ele vai ser negligenciado, não vai ter estudo de qualidade, mas o cara já não tem. O cara já não tem. Ele fica preocupado, porque assim, os homeschoolers sempre vão ser uma minoria, né? Porque é uma coisa trabalhosa, as famílias se organizam para fazer isso, não é uma coisa trivial. Então, então, sempre vai ser uma minoria. Ao invés de eles estarem preocupados com o abandono intelectual total, né? Total, 5% deles sabem o que é 5%. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, meu Deus, o cara lá vai ensinar terraplanismo, o cara vai ensinar que como se eles das escolas não ensinassem terraplanismo também, né? Como todos esses livros que tem todas as bobagens aí que você falou de marxismo, né? Isso também é terraplanismo. Eles ficam ensinando essas coisas, mas estão preocupados com aquela minoria. Preocupados com coisa nenhuma, eles estão com medo que essas escolas surjam, que isso dê certo, que se prove que funciona, e é de novo aquela história, alguns são ignorantes e preconceituosos, outros agem de má fé mesmo. Sim. Isso é só para o que convém, né? Claro. Ciência econômica, não. Claro. Nem biológicas, e viu? você acha nem biológicas. Não vamos... A gente já pode dizer assim, não existe a priori nem homem nem mulher, nem menino nem menina. O ser humano que nasce, a gente, assim, não pode dizer a priori, né? Se isso não é terraplanismo, eu não sei o que é. Mas defendemos a ciência. Pois é, ciência, né? Viva a ciência, viva a ciência. O bebê nasceu ali, não, mas veja bem, a gente não sabe ainda, né? O gênero da criança, né? Isso não é terraplanismo. Acho que, por exemplo, né, que eu tava brincando, com 17 anos ainda tava tendenciando mais pra esquerda, né? Porque daí eu não estudava muito ali nessa parte, daí o pessoal, né, tava falando, o professor lá falava... Pode falar, você era um socialista. É porque o professor falava, não, o comunismo é legal e tudo mais, ajudar pessoas, daí eu falava, legal, né? Sabe, eu era inocente desse... É muito mais sedutor a conversa desses caras. E essa visão é muito mais sedutora. Olha que beleza, vamos dividir tudo, do que você dizer assim, não, você tem que ter um certo egoísmo, você tem que construir, né? Enfim... Desculpa, continue. Não, sem problema, relaxa. Mas a questão é que, por exemplo, uma das coisas que me ajudou a acordar foi justamente sobre isso, falando que, a mulher não é porque ela nasceu mulher, ela tornou-se mulher, né? E isso foi uma das coisas que fizesse com que eu falasse, não, peraí, como assim? Sabe? E eu acho um absurdo o pessoal aceitar isso daí com tanta naturalidade e depois falar, não, é porque a gente defende a ciência. É um absurdo isso. Escolha, né? Ou você vai passar essa religião aí de woke, ou você defende a ciência. Não dá pra fazer as duas coisas, né? Mas para eles não, para eles não é contraditório, não.
E sei lá, né? Isso daí foi uma das coisas que me ajudou a acordar também. Eu acho que se eu tivesse ido pra uma federal, eu seria uma pessoa de esquerda até hoje. Porque eu não estaria tanto em contato com amigos meus, né? Que me ajudaram também a levar mais pra esse lado do liberal, né? Imaginamos assim, né? Não tem psicologia na Unicamp, né? Mas imagina se eu fosse pra uma federal, alguma coisa assim, né? Uma USP da vida fazer. Eu não sei do que seria de mim hoje. Né? Também nem tem como estipular muito isso, mas talvez eu acho que não estaria aqui tendo uma conversa sobre liberalismo, mas sim de como que a gente consegue implantar melhor a psicologia sobre as mulheres trans não binárias que não conseguem se adequar ao professor fascista. Uma correção, não binários. Não binários, por favor, né? Mais respeito. Com certeza, desculpa. Eu dei um misgender ali no negócio. Mas é incrível, né? E você disse que o homeschooling seria uma possibilidade de uma solução. E muita gente fala que, não, ok, a gente já viu que em outros países deu certo, mas e no Brasil, como é que seria? E como é que a gente conseguiria responder isso? Porque a gente mostra mesmo assim, ó, tá aqui os dados, funciona. Mas eles mesmo assim ainda repetem essa falácia de que no Brasil não funcionaria, porque, não sei, a gente é feito de um barro diferente do que os outros são feitos. Na verdade, a maneira como o projeto de lei do homeschooling está feito, ele não deixa espaço para abandono intelectual, porque as famílias são obrigadas a matricular as crianças em uma escola, embora não precise frequentar. As crianças precisam fazer as mesmas provas que os estudantes escolarizados fazem. Se o estudante for reprovado 2 anos seguidos, ele perde o direito de fazer homeschooling, ou seja, na escola você pode perder o ano, pode não aprender coisa alguma, não tem problema. Você fica lá, não tem problema, né? Mas se for 2 anos seguidos o pai ensinando em casa, isso tudo está no projeto, pede o atestado de antecedentes criminais para os pais, tem todo um cuidado, né, para proteger o interesse da criança, reuniões com pessoas da escola, com psicólogo, para ver se a criança está socializando. Então, não tem nenhuma desculpa plausível para que se vá contra esse projeto. É isso mesmo. Ou é ignorante, ou o cara é ignorante, ele não leu, ele não sabe o que é lá o projeto, ou ele está agindo de má fé. Não tem outra opção. E aí a gente vai ter que pressionar. Agora, como eu falei, as famílias que praticam homeschooling, elas não estão esperando por uma decisão, elas vão continuar. Sim. Né, tem esse grande fator, na verdade, né? Não é só porque, na verdade, não tá, né, obedecendo a lei ali, né? Que a pessoa vai ser presa, né? Não, primeiro tem que ser flagrada e tudo mais, tem todo o processo. Tem a história, né, de denúncia, né? Teve uma história lá, uma mãe em Santa Catarina, que alguém denunciou, e ela correu o risco de perder a guarda da filha dela. Eu depois acabei não acompanhando o final, mas normalmente não há efetivamente prisão, mas aí ela tem um estresse, tem que matricular a filha, vão ficar enchendo a paciência para ela manter a filha. Eu acredito que no fim das contas ela vai dar um jeito, porque ela não vai aceitar isso aí. Então, não, eu acho de uma tamanha, né, soberba do negócio de falar que um governo tecnocrata consegue resolver toda a questão de ensino, né? E tem até aquela questão que a gente sempre brinca, né? Como que um governo só consegue tomar a mesma educação que tem no Sudeste para uma pessoa que mora no Norte, né? Ainda que haja assim, as escolas, elas têm autonomia para alguma flexibilidade, assim. A questão é que primeiro, não há uma individualização, né? Onde a educação está avançando, e aí na questão, agora eu vou falar uma coisa mais tecnológica, nós estamos há anos-luz, né, de uma educação individualizada, personalizada. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão usando realidade aumentada e inteligência artificial para que cada aluno tenha um ensino que seja adequado para ele. Então, já existem nos Estados Unidos, já existe essa tecnologia de o aluno, você bota lá 20, 30 crianças na mesma sala, cada uma está estudando
aula de matemática. Cada um está em um ponto, né? Ele está aprendendo aquele ponto ali. Quando ele conseguir, ele vai para o seguinte. E à medida que ele vai aprendendo, o software lá, o que eles não sei nem o termo adequado, ele vai se adaptando para ir para o passo seguinte. Isso está sendo desenvolvido. Então, é educação. E aí ninguém fica para trás. Que aqui, se o aluno, sei lá, ele não aprendeu a ler, muitos não aprendem a ler, então ele vai sendo arrastado, vai passando de ano, e ele não aprende mais nada. E esse tipo de tecnologia que se tem hoje em dia com inteligência artificial e tal, não é substituir o professor, não é, o professor está lá tirando as dúvidas, auxiliando, mas as tarefas, os exercícios são feitos conforme a dificuldade do aluno. Então, todo mundo avança, não fica ninguém para trás. E o menino que aprende mais rápido, aquele que tem uma facilidade maior, ele deslancha, ele não precisa ficar esperando o resto da turma, né? Então, aqui, assim, por mais que você, voltando à sua questão aí de ser genérica, a gente tem uma base nacional comum, né, a todos, né? Mas as redes, as escolas, elas podem dar uma adaptada ao local e fazer, enfim, cuidar de coisas, de realidades locais, de temas locais, não impede isso. Mas a base, aquilo que assim, o que essas pessoas que fizeram essa BNCC, o que elas julgam essencial, precisa ser cumprida dentro daquele ano. Então, todo aluno do primeiro ano tem que aprender isso, né? E aí o menino não aprendeu, ficou para trás. E essa base não é necessariamente o que eles precisam aprender. Como eu falei, a nossa BNCC é ideologicamente enviesada, E há uma série de conteúdos na base que não deveriam estar lá, não precisariam estar lá, e as famílias deveriam ter a opção. Ainda tem isso. As crianças que fazem homeschooling, né, como eu falei, elas são obrigadas a fazer as mesmas provas. Então, mesmo a BNCC, os pais que fazem homeschooling têm que cumprir. Tem que ir lá dar aquela coisa. Só que como é o pai que dá para uma criança só, ou o pai, ou um tutor, um professor que o pai contrata, então ele filtra aquela bobagem, né? Então ele filtra a parte, por exemplo, identitarismo. O cara filtra, ainda diz o filho, ó, isso aqui não existe. Você sabe que isso aí não existe. Mas na hora que você for fazer a prova, como a gente faz, como eu fazia com meus filhos, não sei como é que você faz como é que foi com vocês, mas eu dizia, você sabe que isso aí não é, mas quando você for fazer a prova, você tem que responder, você tem que esquerdar. Para a prova do Enem, você tem que fazer lá a sua redação, conforme lá os critérios dele. Então, o pai homeschooler faz a mesma coisa. Quando você for fazer a prova, lembre disso aí, que é isso aqui que vale na escola, mas você sabe que não é assim, né? Pronto. E, por exemplo, né... Tem o ENAD também, né? Isso que eu acho engraçado, sim, que o ENAD hoje em dia ele tá também... É ridículo. Aquele ENAD é ridículo. Aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha você avaliar um curso universitário baseado em questões identitárias. Curso de psicologia, esse último ENAD os cursos de psicologia foram avaliados como era, não sei se era machismo, sei lá, misoginia, sei lá qual foi o tema ridículo que agora não me recordo, mas era alguma coisa de militância, isso daí eu tenho certeza, era alguma coisa, acho que... ridícula, para avaliar se o curso é bom ou não. O critério é esse, se o cara sabe responder com os termos e a resposta correta em relação a essa visão cretina e identitária. Se não for assim, então o curso é ruim. Então, o aluno não soube responder. E, por exemplo, né, Ana, tu tinha citado até justamente sobre né, talvez a falta de prioridade dos ensinos, de ordenar qual que seria melhor, né, o que vem primeiro, né, como você tinha citado, da pessoa de colocar um texto ali onde que é repleto de militância no meio. E, por exemplo, educação financeira, que é uma coisa que não é ensinada de qualquer maneira, né, nos estudos, né, a pessoa, ela aprende como, na verdade, conseguir sobreviver no Serasa, né, basicamente, hoje em dia, mas como que tu vê essa questão, né, por exemplo, de ensinos que talvez deixam a desejar, né, na grade curricular? Tem muita coisa que eu acho que não deveria estar...
fazer parte da grade curricular. No meu entendimento, a base que deveria ser obrigatória seria matemática básica, língua portuguesa e uma base de ciências só. Isso é o que eu defendo que seja o que fosse o obrigatório. Eu acho que todo o resto deveria ser flexível. Então, escolas diferentes deveriam prover ensino, principalmente a partir do ensino médio, né? Focos diferentes, foco em engenharia, tecnologia, ciência, foco em artes e literatura, e aí, assim, a base, uma vez atingida uma base de qualidade, a criança sabe ler bem, ela entende o que ela lê, ela sabe o básico de matemática, aí pode entrar um pouco de matemática financeira também, pronto, a partir dali, diferenciação, para que as pessoas sejam livres para escolher aquilo que seja realmente adequado aos interesses, ao potencial de cada estudante que ele possa seguir. E essa é a verdadeira diversidade que a gente precisa, né? Diversidade de pensamento, diversidade de ideias, diversidade de possibilidades de uma pessoa seguir tal área, uma escola seguir tal área, e não essa homogeneidade ou diversidade só na teoria, né? E não na prática. Então, acho que já finalizando, você tem alguma recomendação de leitura para nossos ouvintes? Tem uma... que queiram entender mais sobre esse assunto? Sim, eu vou sugerir um livro que você mencionou, Thomas Sowell. Existe um livro, esse foi o último que ele escreveu, Charter Schools and Their Enemies. Eu não sei se já tem em português. São as escolas charter e os seus inimigos. Deveria ser, se houver uma tradução, essa. Ele fala justamente de como, quando as crianças recebem uma educação adequada, exigente, ambiciosa, não importa se a criança é pobre, se a criança é preta, se a criança é latina, ela aprende muito. Então ele faz nesse livro, ele mostra um estudo de que no mesmo bairro, no mesmo prédio, crianças que estão numa escola charter, que são escolas públicas, mas geridas pela iniciativa privada, então tem um nível de demanda, de accountability, os pais cobram, mesmo prédio, então as mesmas crianças, mesmo perfil demográfico, então são bairros, normalmente bairros negros, então são crianças pobres, pretas ou latinas, e aí as crianças que estão na charter aprendem muito e as crianças que estão nas escolas públicas tradicionais aprendem muito menos. Então ele mostra que não tem essa história de vamos ser menos ambiciosos, vamos passar a mão na cabeça, não. O que ele defende é que tem que exigir muito, prover educação de qualidade e que as escolas precisam ser responsáveis e dar uma resposta aos pais que são exigentes. Então eu acho que a gente poderia, inclusive, trazer essa ideia para o Brasil de escolas charter. Eu acho que funcionaria, ajudaria bastante. Em Minas tem uma iniciativa, no Paraná vai ter uma iniciativa em breve também, mas acho que a gente podia disseminar isso aí. E trazer para o Salvador, por favor. Isso, a Bahia já não está já está no caminho muito legal. E também eu ainda não li, inclusive, acho que está fora de... Não tem mais estoque na Amazon, mas livro que você tem o digital, a organizar. Tem o digital. Tem? Ah, pronto. Então, onde é que nós podemos adquirir esse livro digital? Na Amazon também. Uhum. Pronto. E acho que seria isso. Nossa, esse papo passou muito rápido, né? A gente ficou muito envolvido, nem viu o tempo passar, mas obrigado, Ana, obrigado por aceitar esse convite primeiro. Agradeço, obrigado foi um por ter elucidado assim, esse tema que é tão polêmico, espinhoso, mas que a gente realmente precisa falar sobre isso. Sim, eu que agradeço, gente, foi ótimo. Ana, eu também gostaria de agradecer, na verdade, olha, foi um prazer, na verdade, a gente poder conversar, né, sobre um tema que eu acho que é trivial para o ser humano, só que mesmo assim
né? A gente deixa meio que tão defasado, tão, na verdade, seguindo os moldes que a gente já tá ali deixando há um bom tempo e fala, não, tá bom desse jeito. E a gente vê que não tá, né? Não dá. É isso. Nós deixamos aqui essas últimas palavras. Tem algo que você quer falar por último, que quer deixar para os ouvintes? Talvez um convite. Vamos todos nos engajar nessa luta para que cada família seja livre para escolher a educação dos seus filhos, que a gente foque no estudante e não no sistema. O foco do sistema educacional tem que ser o estudante, e é isso que a gente tem que batalhar para atender. Perfeito. É isso. Tchau, até o próximo episódio. Tchau, gente. E pela liberdade. Pela liberdade. Pela liberdade.